Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula para o técnico em programação de jogos digitais do componente de desenvolvimento de jogos para o Web 1. Hoje a gente vai falar então sobre uma rápida introdução ao HTML5 e fazer uns destaques principais sobre o que nós vamos utilizar dele. Bom, o HTML5 ele trouxe algumas novidades, principalmente na parte semântica, de organização da página, e com isso a gente tem, com sua utilização, menos códigos. E também ele promove mais interatividade. E o HTML5 ele está associado com o CSS3, que também trouxe algumas novidades. Bom, vamos destacar aqui especificamente só os elementos semânticos principais que tiveram aí uma inserção muito boa e principalmente umas funcionalidades bem interessantes para o nosso caso. Algumas dessas novas tags relacionadas a elementos semânticos. O article, que define um artigo ou propriamente um conteúdo de texto. O acid, que demarca a área para uma barra lateral no nosso site. O header, que define um cabeçalho de conteúdo. Nav marca uma barra de navegação, seja ela principal ou secundária. Section, que vai definir uma seção genérica de vários tipos aí no nosso HTML. Hgroup consiste em grupos de títulos, lembramos que o título é H. Footer é o rodapé. E time, ele marca a parte do texto para exibir um horário ou uma data, certo? Então, esses são os principais aí elementos semânticos, as principais tags que a gente teve como novidades aí no HTML5. Basicamente, a estrutura do site pode ser desse jeito. Dentro da body, nós vamos ter o header, pode ser definido uma nav aqui com menus, o aside, que acaba sendo uma barra lateral com algum tipo de informação, article, que é o conteúdo propriamente dito, e o footer, que é o rodapé. Basicamente, as páginas em HTML5 elas têm essa estrutura, ou pode ser diferente. Tá? No nosso caso, o exemplo que nós vamos ver aqui, que eu desenvolvi para apresentar para vocês, vamos ter o header aqui, que é o topo da página. Nele vai ter um menu de navegação. Vamos ter duas sections, a primeira e a segunda aqui. A primeira section é de informação geral, pode ser de notícia, pode ser de algum dado interessante que possa ser usado na nossa página. E uma outra section que vamos ter o article, que é o principal conteúdo aqui do nosso site, e o aside, que acaba sendo uma seção de informações adicionais. E o footer, que basicamente acaba sendo informações do desenvolvedor da página, ok? Bom, vamos direto então para o nosso código. Aqui está o nosso HTML básico. Tá? Então, nós temos o head, o título da página, o nosso link com o CSS, o body. Dentro do body, inicialmente nós temos o header, que é o topo da página. Nele, nós vamos ter uma div. A classe da div é o container. Então, já podemos ir aqui e explicar basicamente o body no CSS. Nós vamos ter essas configurações aqui de fonte, o tamanho de fonte, o tipo dela, tá? Padding, que é o distanciamento, vai ser tudo 0, margem 0, e o background color é essa cor aqui, tá? Eu falei para vocês sobre o header, né? Então, nele, no CSS, nós vamos ter uma seção aqui do header, ó, que vai ser a própria configuração dele, a cor do fundo, cor da fonte, padding top, que seria a altura dele pro body, de 30 pixels, a altura mínima de 70 pixels, ou seja, entre o topo e
e os escritos, os botões aí, a border, né? A border color definido nisso daqui, ou seja, a gente pode ter envolvido nele letras, né, palavras com uma borda, como se fosse um botão. Os itens, os A, né, dentro do header, os A que são aí de link, quando você clica ele manda para outra página, tem essa definição de cor, tem essa decoração do texto, né, essa transformação de texto para letra maiúscula e o tamanho da fonte. Na lista, o header eu falei que vai ter um menu, vai ter uma lista, né? Nessa lista, ela vai ter um float left, né? Ela vai navegar à esquerda. O display vai ser inline, não vai ser uma lista um embaixo do outro, vai ser na linha, né? Numa linha só. E o padding seria esse distanciamento, vai ser um distanciamento definido só entre elas, né? Da esquerda e na direita entre elas. E o header tem esse branding que tem que ver onde que está sendo utilizado. Se a gente voltar aqui, que seria a informação inicial aqui, a palavra inicial. Vamos ver o texto, ó, fica mais fácil. Esse daqui é o header, tudo isso daqui é o header, certo? Esse é o menuzinho, que nele nós vamos ter a possibilidade de acessar as outras páginas. A página 1 e a página 2 não tem ainda, só tem a home, que é essa daqui, tá? Esse daqui é o título da sua página, tá? Que você pode colocar aqui nesse brand, nessa div brand, que é sua página web, ao invés de ser sua página web, pode ser o título da página. Nele, então, tem as configurações aqui, float left, então vai flutuar aí à esquerda. Bom, e também tem esse brand em H1, que seria como aqui está sendo utilizado o H1, tem uma configuração de letra do H1. Então, margem 0, eu posso colocar color, posso colocar tamanho da fonte, ou seja, tudo aqui nesse branding H1. Depois o nav, né, que seriam os itens, né, da navegação. No caso, nós temos somente o home, né. Depois os outros, se eu colocar aqui um outro nome, principais interesses, aí eu crio e coloco onde ele está, que seria o href, qual é o HTML que referencia ele. Então eu posso criar aqui uma página sobre um outro item lá, então eu tenho home, então eu tenho um outro item, vamos chamar assim de sobre, né? Aqui, aí eu vou colocar aqui sobre.html. Então, o que acontece? Aqui eu tenho que mudar, porque senão ele vai dar erro. Tem que ser home. O que acontece? Quando eu clicar sobre, ele vai chamar esse sobre HTML, tá? Vamos ver se eu atualizar. Beleza, apareceu aqui. Quando eu clico sobre, ele dá erro porque eu não tenho esse HTML, tá? Ele abriria uma outra página sobre, que pode ter essa mesma configuração e aqui muda o conteúdo, tá? Basicamente dessa forma aí. Então, onde tem esses hashtags seria o endereço da minha página. E aí fecha o header, certo? Então, o header acaba sendo isso daqui, beleza? Depois a primeira seção, que tem o ID Newsletter, que seria uma notícia rápida, alguma coisa assim, que seria esse daqui. Padding 15, px, color, essa cor de fonte, o background, essa daqui. E nele tem o H1 que vai ter essa configuração, que seria isso daqui, resumo ou outro tipo de informação. Você pode colocar aqui uma informação rápida nessa, né, seção aqui. Seria esse daqui,
beleza? Resumo ao tipo de informação. Depois tem a seção principal, que utiliza o ID main. Isso aqui, é essa seção principal que acaba aqui, que fecha aqui. O que que ela tem? Ela tem um container, um div class container. Ela vai ter um article, que começa aqui e termina aqui. E ela vai ter esse aside aqui, que começa aqui e termina aqui. Então, quais são as configurações? Da main, da principal, a gente vai ter a main, né? Aqui, article main call. Isso daqui seriam as configurações dessa principal aqui, certo? Depois, nós vamos ter as configurações da primeira div, que é a container, né? Vamos ver aqui se a gente consegue achar. Essa container está aqui. Aqui ele mostra a altura, a margem, a largura, a margem e o overflow. O overflow seria a aparência, né, hidden do texto, tá? Desse texto aqui. Essa largura seria aqui 80%, que seria daqui até aqui, 80% da tela. E esse overflow seria essa centralização aqui dessa informação, desses textos e tal, tá? Beleza? Então vamos voltar aqui. Container, beleza. Aí depois tem esse article, que é esse main call, que seria a configuração desse ID, né? E o H1 usa essa class page title, que seria essa informação aqui. A gente pode ver qual que seria essa. Page title. Onde está? Eu não estou achando agora, depois a gente vê. ID main call, né? Depois esse H1 com essa classe, o texto. Aqui tem dois P's, né? Tem dois textos, tem um sem classe e outro com classe, class dark. Essa class dark ela deixa preto aqui, né? Então, onde será que está? Aqui. Essa class dark, né? Então é o padding, background, esse daqui, color, tal, merge top, ou seja, essa é a configuração, né? Para deixar ela aqui escura desse jeito, com a letra branca e o fundo escuro. Depois fecha o article e vem o aside, que também tem esse ID sidebar, que ele vai configurar onde ele vai estar, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, sidebar, que é o ID para ele ficar à direita, 30% e o espaçamento aí da margem, ok? Ele fica aqui, nesse canto. Voltando, esse texto ele pega e usa a classe dark também, a gente vê que ele fica escuro, a mesma configuração daqui, e as informações aí, coloca um título e o texto, ok? E fecha a seção, essa section. Depois o footer, que é isso daqui, que é o cabeçalho. Nele nós vamos ter um parágrafo, que são informações do desenvolvedor, seu nome e tal, e-mail, contato, essas coisas. E esse script acaba sendo uma JavaScript, um script em programação, para a gente pegar a data atual e printar aqui. Por isso que ele printou 2020. Tá? E aí a gente fecha o script, fecha o P, fecha o footer e fecha o body. Ou seja, esse é o nosso
HTML5, essa é a nossa configuração básica aí de HTML5 para chegar a essa configuração aqui, tá bom? E em cima dela que eu vou colocar, que eu coloquei aí, o trabalho do mês, a atividade do mês para vocês. O que vocês vão fazer? Em cima desse exemplo que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão colocar aquela página pessoal de vocês. Mas só que no caso, vocês vão colocar nessa configuração aqui. Vai colocar o nome da sua página, vai colocar um resuminho, o texto vai aparecer aqui, vai colocar informações aqui. Aqui vocês vão criar 3 seções, onde você clicando sobre esse menu vai alimentar aqui, aparecer uma nova página, vão colocar as fotos, vão colocar as tabelas, ou seja, o formulário, aquela configuração que vocês fizeram na página estática lá, né, que vocês me apresentaram no mês passado, vocês vão colocar aqui com essas configurações HTML5. Para isso, vocês vão utilizar esse código aqui, o home HTML, o css.css e vão mexer nas configurações para apresentar aqui os dados da página de vocês, tá bom? É importante vocês prestarem atenção nesse sobre, nas outras coisas, itens aqui que vocês vão criar, né? Por exemplo, ó, vamos criar rápido aqui para vocês verem como faz isso. Eu coloquei sobre.html, que seria o próximo item do menu, beleza? Então, para ele dar certo, eu tenho que criar o sobre.html. Então, eu venho aqui, crio um novo item. Como vai ser igual, eu dou um Ctrl C no Home, venho aqui, crio, dou um Ctrl V. Esse daqui vai ser o meu sobre.html. Então, eu venho aqui, salvar como. Eu acho que é aqui mesmo. Então, vai ser sobre.html. Vamos colocar em HTML. Ó, já tem o home, agora vai ter o sobre.html. Beleza? Salvar. Tá aqui. Só que, ó, eu tenho que mudar aqui. Class current. Isso aqui. Current, né? Eu vou colocar aqui, ó. Que é o seguinte. Quando estiver selecionado, ele muda de cor. É isso que nós temos nessa class chamada current, ok? Então, mudou aqui e tal, beleza. Aí eu salvo, né? E no meu home, eu já estou chamando aqui, ó. Eu já sei que é o sobre.html. Vamos só mudar o sobre, porque senão vai aparecer igualzinho, né? Eu vou mudar aqui esse título. Aqui é o sobre de minha página web. Aqui eu vou colocar assim: insira informações sobre sua página. Pronto, para a gente ver que teve diferenças, ok? Vou salvar tudo, salvei. Aí eu vou lá na minha página, eu dou um atualizar, atualizei. E aí o que acontece? Clicando sobre, ó, mudou, certo? Agora ele está abrindo o sobre.html. Então aí eu pego e tenho aqui é o sobre da minha página web, vou colocar o que eu quiser aqui. E a mesma coisa eu faço com os outros itens do menu aqui. Quando eu for colocar outros itens, eu tenho que vir aqui, criar um novo HTML, dar o nome que eu quero, mudo aqui para class current, coloco o nome direitinho do meu HTML, o que vai aparecer lá no menu. E aí, nas outras páginas que eu já tenho, eu mudo aqui também, porque senão ela não vai chamar, ok? Pessoal, então é isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, beleza? Obrigado a todos, um abraço.